Ela alimentou 4 meninas famintas com sua própria marmita por 23 anos em Heliópolis. 23 anos depois, elas voltaram para defendê-la quando o prefeito a acusou de roubar comida da escola. Boa tarde, minha filha. Boa tarde, meu povo. Quem fala com vocês é o seu Antenor. 71 anos de vida, 38 deles estacionado com meu carrinho de pipoca na esquina da IMF Almeida Júnior. Aqui em Heliópolis, minha amiga, a gente não conta o tempo em horas, conta em gerações. Eu vi o cheiro da minha pipoca virar memória na boca de crianças que hoje já são avós. Vi muita coisa nessa calçada, vi o medo nos olhos de quem não tem nada e a esperança de quem sonha com tudo. Mas o que eu presenciei no plenário da Câmara Municipal, naquela manhã de 12 de dezembro, aquilo ali eu vou levar para a cova como o maior milagre que o asfalto já viu. Era 10h30 da manhã. O plenário estava lotado de gente de terno caro, mas o meu olhar estava nela, Dona Eulália Souza, 58 anos, merendeira. Uma mulher que passou 28 anos mexendo panelões de 40 litros com uma força que não vinha dos braços, vinha da alma. Ela estava lá, vestida de azul marinho, com o terço de madeira tremendo nas mãos. Atrás dela, 4 mulheres jovens, fortes, que o mundo hoje chama de doutoras, mas que eu vi chegarem na escola com os pés sujos de barro e a barriga roncando de fome. Quando o presidente da Câmara gritou, aprovada a lei Dona Eulália Souza, o plenário tremeu. Mas não foi o barulho dos aplausos que me marcou, foi o silêncio da Eulália ao olhar para as próprias mãos calejadas. Mãos que o governo dizia que não podiam desperdiçar comida, mas que ela usava para dividir a própria marmita com quem não tinha tido café da manhã. Para você entender como aquela colher de pau virou uma lei, minha filha, eu preciso te levar para junho de 2001. Uma manhã de geada em São Paulo, quando uma menina de 6 anos parou na porta da cozinha com os lábios roxos de frio e os olhos vazios de esperança. Toma um cafezinho, coado no pano bem quente. Sopra devagar, que essa história alimenta mais que pão. Vamos lá. Heliópolis, Zona Sul de São Paulo. 12 de junho de 2001. Minha filha, você já sentiu o frio de Heliópolis em junho? Não é esse friozinho de comercial de televisão, com gente de cachecol tomando vinho na frente da lareira. Não, sou. O frio aqui na comunidade, quando o termômetro da farmácia do seu Joaquim marca 7 graus, é um bicho traiçoeiro. É um frio que não respeita a porta, não respeita a fresta. Ele entra pelas tábuas do barraco, sobe pelo chão de cimento batido e vai direto para o peito da gente. É um frio úmido, cinzento, que faz a criança tossir um barulho seco a noite inteira e faz o pulmão pequeno doer. Naquela manhã, o sol nem tinha pensado em dar as caras. O céu era uma mancha de grafite em cima dos telhados de Brasilite. Dona Eulália Souza, aos 35 anos, já estava de pé antes das 4. Ela morava na Rua das Acácias, número 47, numa casinha de tijolo que ela e o falecido Sebastião levantaram com tanto suor. O reboco nunca veio, mas a limpeza era de dar gosto. Eulália tomou seu banho rápido no chuveiro Lorenzetti, aquele que a gente precisa fechar quase todo o registro para a água sair morna, e se agasalhou com o que tinha. Ela caminhava até o ponto de ônibus com o passo apressado de quem conhece o perigo da madrugada, mas também com a calma de quem já perdeu tudo o que tinha medo de perder. Eulália era viúva. O Sebastião, um pedreiro de mãos fortes e riso largo, tinha ficado pelo caminho em 98. Um andaime em Pinheiros, uma queda de 3 metros, e a vida de Eulália se partiu ao meio na ambulância da Santa Casa. Sabe, sou. O pior não foi nem perder o marido. O pior foi o silêncio que ficou na casa. Ela tentou ser mãe 2 vezes. Perdeu o primeiro com 4 meses, o segundo com 6. O médico falava de placenta de repouso, mas Eulália sabia que era o cansaço de ser doméstica em Moema, de carregar sacos de feira e esfregar chão de mármore para quem nem sabia o nome dela. Quando Sebastião morreu, a solidão dela virou uma sombra que não ia embora nem no sol do meio-dia. Ela era uma mãe sem filhos em um mundo cheio de filhos sem mãe. Ela chegou na MF Professor Almeida Júnior às 5h30 da manhã. A escola ainda estava mergulhada na penumbra,
mas o cheiro da cozinha já começava a despertar. Eulália amava aquela cozinha. O fogão industrial, os panelões de 40 litros, ali era o seu reino. Enquanto a cidade ainda roncava, ela já estava mexendo mingau de aveia com banana. O vapor subia, embaçando os óculos dela e aquecendo o ambiente. Vamos lá, minhas panelas. Hoje o frio está de castigar, e esses meninos precisam de sustento, murmurava ela, batendo a colher de inox no fundo do metal. Às 7h15, o portão abriu e a onda azul de uniformes começou a entrar. O barulho de 1.200 alunos é como o som de uma cachoeira, alto, vivo, impossível de parar. Eulália servia o mingau com uma concha que parecia uma extensão do próprio braço. Ela conhecia cada rosto. Bom dia, Lucas. Come tudo para crescer. Bom dia, Maria Eduarda. Cuidado que está quente, Sô, dizia ela, sempre com um sorriso que não chegava a ser alegre, mas era profundamente acolhedor. Foi quando ela viu. No fim da fila, encolhida entre dois meninos maiores, estava uma menina pequena. Devia ter uns 6 anos, não mais que isso. O uniforme azul estava limpo, mas a menina não tinha casaco. 7 graus lá fora, e ela estava apenas com o algodão fino do vestido da escola. O cabelo castanho estava cheio de nós, um emaranhado que mostrava que não havia ali uma mão de mãe para passar o pente antes da aula. Os lábios da pequena estavam roxos e os pés, calçados com uma sapatilha de pano gasta, não tinham meias. Eulália sentiu um aperto no peito que não era o frio. Era a memória dos filhos que ela não teve o prazer de ver crescer. Ela serviu o mingau no prato de plástico e se inclinou sobre o balcão. Como é teu nome, minha filha? Perguntou baixinho. A menina levantou os olhos. Eram olhos grandes, castanhos, cheios de uma fadiga que criança nenhuma deveria carregar. Aline. Tia, eu sou a Aline. Eu sou nova, minha mãe me trocou de escola agora. A voz era um sussurro trêmulo. Pois seja bem-vinda, Aline. Segura esse prato com as 2 mãos para esquentar os dedos. Come devagar. Eulália ficou observando. Aline comeu com uma ferocidade silenciosa. Cada colherada parecia um resgate. Quando o prato ficou limpo, a menina passou o dedo no fundo para não deixar nenhum grão de aveia para trás. Eulália não perguntou se ela tinha jantado. Ela sabia que o silêncio da menina no balcão era a resposta para a fome da noite anterior. Sem falar nada, Eulália serviu uma segunda porção, generosa. Hoje você come por 2, Aline. E escuta. Hoje à tarde, na hora de ir embora, passa aqui na porta da cozinha. Eu vou guardar um pouco para você levar, tá bom? Aline olhou para ela com uma descrença que partiu o coração de Eulália. Sério, tia? Pode? Pode e deve, Sô. Agora vai para a aula que o estômago cheio ajuda a cabeça a aprender. O dia passou naquele ritmo frenético da merenda. Arroz, feijão, frango ensopado, 1.200 pratos. Mas a cabeça de Eulália estava no pote de plástico que ela separou. Ela abriu a sua própria marmita, aquela que trazia de casa com tanto capricho, arroz soltinho, um feijão bem temperado com louro e um ovo frito de gema mole, e dividiu ao meio. Colocou no potinho e guardou no canto da bancada, protegida do olhar da direção. Às 3h30 da tarde, quando o sinal da saída tocou e Heliópolis virou um formigueiro de mochilas e correrias, Aline apareceu na porta da cozinha. Ela estava tímida, encostada no batente. Tia, a senhora disse que... Eulália enxugou as mãos no avental e pegou o pote. Toma aqui, Aline. Tem até um talher aí dentro. Come no caminho ou guarda para mais tarde. Amanhã você me devolve o pote vazio, tá bom? Aline segurou o plástico quente contra o peito. Mas tia, esse não é o seu almoço? Eu vi a senhora guardando sua marmita hoje cedo. Eulália sentiu um nó na garganta. Aquela criança, com tanta fome, ainda tinha olhos para notar a renúncia do outro. Ela se agachou para ficar da altura de Aline. Era o meu, sim. Mas hoje eu não estou com muita fome, só. Tomei muito café. Come você, que precisa de força para estudar. Vai logo antes que esfrie. A menina não esperou chegar em casa. Sentou-se no muro baixo da escola, ali mesmo, e começou a comer.
Eu, Antenor, vi tudo da minha banca de pipoca. Vi a merendeira olhar pela janela da cozinha com um olhar que misturava dor e uma doçura infinita. Vi a menina devorar o feijão com os olhos brilhando. Naquele momento Heliópolis parecia um pouco menos fria. No fim da tarde, quando Eulália passou pela minha esquina para pegar o ônibus, eu não aguentei a curiosidade. Chamei ela no canto. Dona Eulália! Espera um pouquinho. Eu vi a cena do muro, foi a senhora que deu a comida para a pequena, não foi? Eulália parou, ajeitou a bolsa no ombro e me olhou com uma serenidade que eu nunca tinha reparado. Foi sim, seu Antenor. Aquela menina. O estômago dela estava mais vazio que o bolso do governo. Mas a senhora deu o seu almoço, não foi? Eu conheço sua marmita de longe, eu disse, preocupado. Ela sorriu, um sorriso pequeno, de quem conhece as prioridades da alma. Seu Antenor, preste atenção, criança com fome não consegue ler. O cérebro dela fica procurando o pão em vez de procurar a letra. Eu posso pagar professor para ela? Não posso. Eu sou só uma merendeira pobre. Mas eu posso garantir que ela não vá dormir com o ronco da barriga. O que a gente pode fazer, a gente faz. O resto? Ah, o resto a gente deixa para Deus completar. Eulália subiu no ônibus e desapareceu na fumaça do escapamento, voltando para sua casa de 2 cômodos e sua cama de viúva. Ela não sabia, e eu também não, mas naquela manhã gelada de 12 de junho, o primeiro ponto de um bordado vitorioso tinha sido dado. Aline foi para casa com o gosto do feijão de Eulália na boca e pela primeira vez em muito tempo, com a certeza de que não estava mais sozinha no meio das 200.000 almas de Heliópolis. Você acha que isso é só uma marmita dividida, só? Não, minha filha. Era só o começo. A vida, gente, é igual saco de pipoca. Ora um milho estoura, ora 2 estouram, ora 3. Depois é a panela inteira. A Aline era só o primeiro milho. Logo, Eulália ia ter mais 3 meninas para dividir marmita. Faz um chazinho de erva doce. Pega um biscoito Maria. Vem pra parte 2 comigo. A história tá esquentando. Vamos lá. Os anos passam depressa em Heliópolis, minha filha. Aqui a gente não vê o tempo no relógio de pulso. A gente vê o tempo na altura das crianças que passam correndo pelo meu carrinho de pipoca e no cansaço que vai se acumulando nas juntas de quem carrega o mundo nas costas. Em Heliópolis, a vida ensina a gente a viver o agora porque o amanhã é um luxo que nem sempre a favela oferece no cardápio da gente. Aline, depois daquela primeira marmita dividida em junho de 2001, virou a sombra mansa da Eulália. Todo santo dia, às 7 e pouco da manhã, ela aparecia na cozinha. O estômago dela já sabia o caminho, e o coração da Eulália também. E todo final de tarde, às 13h30, o potinho de plástico estava lá, esperando. Se a gente fizer as contas, foram mais ou menos 4.200 potinhos de marmita ao longo de 23 anos. 4.200 pedaços de amor em forma de arroz e feijão. Eulália sempre dizia a mesma coisa quando entregava o pote, com aquele jeito de quem não quer dar importância ao próprio sacrifício. Vai, filha, come tudo enquanto está quente. Eu estou sem fome nenhuma hoje. O café que tomei na sala dos professores estava forte e me sustentou até agora. Mas eu sabia, e a Aline também começava a entender, que a fome da Eulália era o alimento da esperança daquela menina. A Cida, mãe da Aline, era uma alma perdida no crack. Sumia por dias, deixando a pequena sozinha num barraco da Rua dos Lírios onde a lama não pedia licença para entrar e a solidão fazia eco. A Aline aprendeu cedo que mãe que ama é aquela que fica, e não há que some na fumaça. Ela aprendeu o significado de família no silêncio da cozinha da escola, entre o vapor dos panelões e o cheiro de sabão de cocô. Uma vez eu ouvi a Aline perguntar com aquela voz de passarinho que ainda não sabe se pode voar: Tia Eulália, por que a senhora divide o seu almoço comigo todo dia? A senhora não fica com a barriga roncando quando chega em casa de noite? E a Eulália? Mexendo aquele panelão de 40 litros com uma dignidade de rainha que nenhum trono de ouro supera, respondeu sem olhar para trás.
para não deixar a menina ver a lágrima que ameaçava cair. Filha, presta atenção no que eu vou te dizer. A gente é o que a gente come. Mas a gente também é o amor que recebe no prato. O meu estômago descansa quando eu vejo que o seu está cheio. Agora vai, guarda esse pote na mochila e foca no caderno, que o estudo não entra em barriga vazia e o mundo lá fora não tem pena de quem não sabe ler. Em setembro de 2003, a chuva castigava São Paulo com aquela garoa que parece que vai derreter o asfalto, e a Bianca chegou. 6 anos, filha de Dona Joana, uma catadora de papelão que empurrava o mundo num carrinho pelas ruas do Brás. A Bianca chegou descalça, com os pezinhos roxos de frio tocando o chão gelado de cimento da escola. O único par de havaianas falsificadas que ela tinha havia arrebentado na ladeira. A Eulália viu aquela cena e o coração dela tropeçou. Ela não pensou duas vezes, largou a concha e foi direto na sala da diretora Marlene. Diretora, com licença. A Bianca está descalça no cimento gelado e o frio está de matar. Eu vou ali na feira da Vila Carioca comprar um tênis para ela. Volto antes do mingau de aveia ficar pronto, eu juro, disse ela, já tirando o avental com as mãos trêmulas. A Marlene, que conhecia o tamanho da alma daquela mulher, só assentiu com a cabeça. Vai, Eulália, eu vigio o fogo aqui para não queimar. Mas tome cuidado e não se demore. Você sabe que o pessoal da prefeitura adora implicar com quem sai do posto de trabalho. Eulália não ouviu o resto. Correu sob a chuva. Ela gastou R$ 22 naquele par de tênis Conga azul, 5% do salário dela na época, dinheiro que faria falta no botijão de gás, mas que sobrava em justiça. Quando a Bianca calçou os tênis, ela olhou para Eulália com um brilho que nem o sol da Avenida Paulista em dia de domingo tem. Tia, eu vou trabalhar muito quando crescer, vou ser importante e vou te pagar esses sapatos com juros e correção, prometeu a menina, batendo o solado novo no chão para ouvir o barulho da borracha. E a Eulália, com aquela sabedoria de quem já perdeu filhos e enterrou sonhos, respondeu agachada, olhando no olho da pequena. Você não me deve nada, só. A gente só paga o que recebe dando para outra pessoa que precisa mais que a gente. Essa é a corrente que segura Heliópolis em pé. Se você quebrar o elo, a favela desaba. Agora vai brincar. A vida de Heliópolis é um saco de pipoca, minha filha. Tem milho que estoura rápido, vira flor branca e perfumada, e tem piruá que a gente precisa de paciência para não deixar queimar o resto. E a Eulália era o fogo que não deixava ninguém virar piruá. Em 2005, apareceu a Carla. 7 anos, filha de uma costureira que tinha se metido com um sujeito ruim que bebia mais do que trabalhava e descontava a frustração na enteada. A Eulália descobriu o sofrimento da Carla num dia de educação física. Ela passava pelo vestiário carregando uma bandeja de limões quando viu as marcas nas costas da menina através da fresta da porta. Marcas de cinto, marcas de cigarro, marcas que criança nenhuma deveria conhecer. A Eulália largou a bandeja, foi para a cozinha e chorou. Chorou 5 minutos em silêncio absoluto, deixando as lágrimas lavarem o azulejo branco que ela mesma encerava. Mas depois ela levantou com uma força que ninguém sabia de onde vinha. Ela enfrentou o conselho tutelar, enfrentou a lentidão do Estado e quando a mãe da Carla fugiu, deixando a menina para trás, a Eulália não teve dúvida. Diretora Marlene, bota aí no papel. A Carla não vai para abrigo nenhum enquanto eu tiver um sopro de vida. Ela vai para minha casa. Eu não tenho luxo, o reboco está caindo, mas tenho cama limpa e tenho colo que não cansa. E assim foi. A casa da Rua das Acácias, número 47, ganhou mais um coração. A Eulália comprou um colchão de espuma nas Casas Bahia e a Carla descobriu que dormir sem medo era o maior presente do mundo. Tia, aqui eu não preciso colocar a cadeira encostada na porta do quarto para ninguém entrar? Perguntou a Carla na primeira noite. E a Eulália, cobrindo a menina com um cobertor que cheirava a amaciante barato e carinho caro, respondeu: Aqui, minha flor, você só se esconde debaixo do cobertor quando estiver frio. Ninguém vai encostar um dedo em você sem passar por cima de mim primeiro. Pode fechar o olho e sonhar com coisa boa, que o anjo da guarda aqui usa avental. Em 2008, a morte visitou a Rua das Acácias através da tuberculose da dona Lucinete, a lavadeira.
Ela morreu em junho, deixando a pequena Daniela, de 4 anos, sozinha no mundo. No velório, a Eulália gastou as economias de 3 meses guardadas num vidro de café pilão para comprar uma coroa de flores. A Daniela foi para um abrigo, e a Eulália só ia lá todo santo domingo. Pegava 2 ônibus, levava chocolate bis e o único tesouro que tinha sobrado, o seu tempo. 18 meses depois, a juíza perguntou: Dona Eulália, a senhora já tem outras crianças, sua casa é pequena, o seu salário é contado. Como a senhora pretende cuidar de mais uma criança? E a Eulália, com aquela voz que não tremia diante de autoridade nenhuma, disse: Doutora, com todo o respeito, a senhora entende de leis, mas eu entendo de panelas e de amor. Onde comem 3, comem 4. A minha casa é pequena em metros, mas o meu quintal é grande e o meu coração não tem parede nem cerca. Eu sou a mãe dela agora. Em 2010, a casa de Heliópolis era um formigueiro de mulheres. 6 mulheres num espaço de 50 metros quadrados. Tinha a Eulália, a Aline, a Bianca, a Carla, a Daniela e a Dona Severina, mãe da Eulália, que veio de Ouro Preto. Era uma rede, uma corrente de sobrevivência. Se faltava gás em uma casa, a vizinha emprestava o fogareiro. Heliópolis ensina o que os livros de faculdade não contam: a gente não sobrevive sozinho no asfalto. A gente sobrevive em rede. E a Eulália era o nó central dessa rede. Eu olhava tudo da minha banca de pipoca e pensava: meu Deus! Como é que essa mulher aguenta tanta responsabilidade sem perder a doçura? Mas aí eu vi as meninas estudando na mesa da cozinha. Embaixo daquela luz fraquinha, enquanto a Eulália lavava os uniformes no tanque, cantando baixinho uma música de igreja. Elas não tinham computador de última geração, mas tinham a Eulália conferindo o dever de casa, mesmo quando ela precisava afastar o caderno para conseguir ler. Pai Antenor, ela me disse uma vez, parando no carrinho para pegar um saquinho de pipoca doce para as pequenas: o mundo lá fora diz que essas meninas não vão ser nada além de estatística de jornal. Mas eu digo para o senhor, elas vão ser tudo o que quiserem. Eu estou plantando semente de carvalho em terra de jardim de favela, Vai demorar, mas o dia que essa sombra se espalhar ninguém segura. E cresceu minha filha, como cresceu. Mas para você saber como essas sementes viraram as doutoras que estavam lá no plenário da Câmara em 2024. A gente precisa falar dos anos de estudo no escuro e das noites em que a Eulália dividiu o próprio sonho para que elas pudessem ter o delas. A fome de futuro daquelas meninas era a única coisa que a Eulália não conseguia saciar apenas com um prato de comida. Ela precisava dar o próprio exemplo de que a dignidade é a única coisa que ninguém pode roubar da gente. Você ainda tá comigo, minha filha? Tá no banco da varanda? Eu sei, o coração tá apertado. 4 meninas, uma merendeira, R$ 1.050 de salário. Mas escuta a velha aqui, Deus escreve certo em linha torta. A vida de Eulália parecia panela cheia de buraco. Mas ela cozinhou banquete para 5. Pega um pão de queijo quentinho. Faz um cafezinho. A parte 3 é onde as meninas crescem. E quando menina cresce a gente vê milagre acontecer. Vamos lá. Os anos passaram, minha filha. Sempre passam, mesmo quando a gente acha que a dor vai fazer o relógio parar. Sabe, em Heliópolis, o tempo é a única coisa que não custa dinheiro, mas é a que mais rende juros se for bem plantada. Quando a gente pisca, aquele menino que pedia um saquinho de pipoca já está de barba. Quando a gente olha de novo, aquela menina que comia o resto da marmita no muro da escola virou uma mulher com o mundo nos olhos. Aline, em 2013, já era uma moça de 18 anos. Ela tinha aquele olhar atento de quem não deixa passar um detalhe. Foi numa tarde quente de novembro que ela viu a Dona Cleusa, uma vizinha nossa que mal sabia assinar o nome, sentada no meio-fio, chorando em cima de um papel timbrado. O senhorio, um homem de coração de gelo, queria expulsar a velha do barraco onde ela morou por 22 anos. Aline se sentou ao lado dela, pegou o papel com as mãos finas e começou a ler. Dona Cleusa, para de chorar. Respira. Onde já se viu expulsar alguém com uma cláusula dessas? Isso aqui é abuso, disse Aline, com uma firmeza que nem ela sabia que tinha.
Aline levou a vizinha até a Defensoria Pública no Largo do Glicério. Ficou 3 horas na fila em pé, segurando o braço da dona Cleusa. Quando a defensora finalmente as atendeu, Aline explicou o caso com tanta clareza que a doutora parou para olhar a menina de uniforme de escola pública. Dona Cleusa não foi despejada. Naquela noite, sentada na varanda de casa, Aline olhou para Eulália, que estava remendando uma meia furada, e disse: Mãe Eulália, eu já sei o que eu vou ser. Eu não quero só ler papel para vizinho. Eu quero ser a voz de quem não consegue gritar. Eu vou ser advogada, mãe. Eulália parou a agulha no ar, olhou para a filha de coração e abriu aquele sorriso que parece que o sol nasceu dentro da casa. Filha, se é isso que Deus te mostrou, então o caminho já está aberto. Tu vai estudar, e se faltar dinheiro para o ônibus eu vou a pé para a escola. Mas tu vai. E foi. Aline entrou na USP, no Largo São Francisco, em 2014. Passou em 8º lugar. No dia da matrícula, Eulália vestiu o seu vestido azul marinho de festa, aquele que ela guardava para batizado e enterro, e foi com a filha. Pela primeira vez na vida, aquela merendeira pisou no pátio histórico da faculdade fundada em 1827. Ela olhou para os bustos de mármore, para as paredes cheias de história de presidentes e juízes, e sentiu que a bolsa de palha dela não combinava com o luxo, mas o coração dela era maior que tudo aquilo. Filha, olha bem para esse mármore, sussurrou Eulália, segurando o braço de Aline. Tu é a primeira da nossa linhagem a entrar aqui. Tu carrega o cheiro do feijão de Heliópolis na beca, viu? Carrega com orgulho só. Nunca esquece que o mármore é frio, mas o chão de terra da nossa rua é que te deu o sustento para chegar aqui. A Bianca, em 2007, teve aquela crise de asma que quase a levou. Eu lembro da Eulália correndo com ela no colo, debaixo de chuva, para o posto de saúde. Foi o Dr. Marcelo que a salvou. Naquela tarde, no leito da UBS, a pequena Bianca olhou para o estetoscópio do médico e depois para a Eulália. Tia, o Dr. Marcelo tem mãos de anjo, né? Quando eu crescer, eu quero ter mãos assim também. Quero curar os meninos da rua para eles não sentirem o peito apertado igual eu senti. Bianca virou médica, minha filha. Formou-se em 2022. Hoje ela atende no Hospital das Clínicas, cuidando dos filhos de outras Eulálias com a mesma paciência que recebeu. Espera um pouquinho. Bebe uma água que o calor está apertando. A vida é igual feijão na pressão, quanto mais o calor aperta, mais o caldo fica grosso e gostoso. A Carla, aquela que apanhava do padrasto, virou assistente social. Ela trabalha hoje no CRAS de Heliópolis. No domingo, durante o almoço de muqueca, ela sempre brinca com a Eulália. Mãe Eulália, olha para mim. Eu sou a senhora com diploma e crachá no peito. Cada vez que eu tiro uma menina de uma casa onde o chinelo canta, eu sinto que é a senhora me salvando de novo. Eulália beija a testa de Carla e diz: Filha, o diploma é seu, mas a missão é de Deus. Eu só segurei a lanterna para você não tropeçar no escuro. E a Daniela, a caçula que perdeu a mãe para a tuberculose. Ela tinha fome de palavras. Lia até rótulo de shampoo se deixassem. Virou jornalista da Folha de São Paulo. Cobre periferia só. Escreve sobre as filas do hospital, sobre a falta de luz, sobre o brilho que as pessoas não veem na favela. Daniela é a que mais escreve, mas é a que mais se cala para ouvir a Eulália contar as histórias do passado. Foram 4 formaturas. 4 vezes que o estômago de Heliópolis foi representado na elite de São Paulo. E em todas as 4, Eulália foi com o mesmo vestido azul marinho. Ela o comprou em 2019, economizando centavo por centavo, deixando de comprar carne durante 6 meses para ter o dinheiro. O sapato conga preto era o mesmo, sempre lustrado com cerananguete na noite anterior até brilhar mais que as joias das madames. A formatura da Daniela, em dezembro de 2024, foi a que quebrou o protocolo. O anfiteatro da ECA USP estava lotado. Gente de terno, gente com perfume que custa um aluguel. Daniela, com a beca preta, recebeu o diploma e, em vez de agradecer aos mestres gregos, pediu o microfone. Eu peço licença para interromper o cerimonial. Eu quero chamar aqui no palco a dona Eulália Souza, minha mãe.
A plateia ficou num silêncio de igreja. Eulália, sentada lá na quinta fileira, travou. Aline teve que dar um empurrãozinho. Vai, mãe. O palco é seu hoje. Eulália subiu os degraus, devagar, com a bolsa de palha apertada contra o peito. Quando ela chegou lá em cima, Daniela tirou o diploma da pasta dourada e o entregou para as mãos calejadas da merendeira. Esse diploma não é meu, sou! Gritou Daniela para as 2.000 pessoas presentes. Ele é da mulher que dividiu a própria marmita comigo desde que eu tinha 4 anos. Ele é da merendeira que dormiu 15 anos num colchonete no chão para que eu pudesse ter uma cama. Esse diploma é o recibo de uma dívida que eu nunca vou poder pagar. A plateia ficou de pé. Foi um estrondo de aplausos que durou 4 minutos. Professores doutores chorando, pais ricos de lenço na mão, todo mundo rendido àquela mulher de azul marinho. Eulália, com o diploma tremendo nas mãos, chegou perto do microfone. A voz saiu mansa, mas cortou o salão como uma faca de pão. Obrigada, minha filha, mas saiba que eu não fiz nada sozinha. Deus pôs o fogo, eu só mexi a panela. Família não se escolhe pelo sangue, se escolhe pelo amor que a gente põe na mesa. Agora desce daí que eu fiz um bolo de cenoura e ele vai murchar se a gente demorar. O povo riu, chorou e aplaudiu de novo. Mas naquela tarde, minha filha, enquanto a gente comemorava, a sombra já estava rondando. Eulália não contou para as filhas, mas o novo diretor da escola, um homem que não gosta de gente humilde, andava de olho no estoque. 2 meses depois, a merendeira que criou 4 doutoras ia ser levada para uma salinha escura, acusada de roubar 3 quilos de carne e um pacote de arroz. E ela não ligou para nenhuma das 4 doutoras. Ela aguentou a humilhação sozinha. Porque mãe, minha filha, mãe não quer ser peso. Mãe quer ser porto. E o porto de Eulália estava prestes a enfrentar a maior tempestade da vida dela. Você acha que isso é o fim do conto de fadas, minha filha? Não, sou. O nó verdadeiro tá logo aqui na frente. A vida não termina em formatura, termina em batalha pela honra. E a Eulália, ela ainda não tinha visto que tipo de homem mau ia aparecer na vida dela em fevereiro de 2024. Bota a chaleira no fogo. Faz um chazinho. Volta logo. A parte 4 é pesada. Mas tem o sol nascendo depois. Vamos lá. Fevereiro de 2024. Minha filha, o verão em São Paulo não brinca. É um calor que sobe do asfalto de Heliópolis e parece que vai derreter até o juízo da gente. Dona Eulália Souza, aos 58 anos, já sentia o peso das décadas nas juntas, mas o sorriso no rosto era de quem estava a apenas 2 anos de pendurar o avental. Ela ganhava R$ 1.450. 28 anos de serviço para ganhar isso, só. É de doer, não é? O Brasil é um país que paga uma miséria para quem tempera o futuro, mas paga fortunas para quem só sabe servir a própria ganância. Mas Eulália não reclamava. Ela olhava para os retratos das 4 filhas, 3 doutoras e uma jornalista, e se sentia a mulher mais rica da Zona Sul. O tesouro dela não estava guardado em cofre, estava espalhado por aí, salvando vidas, defendendo o povo e escrevendo a verdade. Naquela segunda-feira, 19 de fevereiro, o ar na cozinha da IMF Professor Almeida Júnior estava doce. Eulália mexia um panelão de 40 litros de canjica de milho com leite e canela. Era o café da manhã especial. O vapor subia, e ela cantarolava baixinho, quando a porta da cozinha foi aberta com um estrondo de autoridade. Entraram 4 homens. 3 eram sombras de terno, mas o quarto, aquele eu reconheci pela cara de arrogância que estampava as colunas sociais. Era o doutor Renan Cabral de Magalhães. 51 anos, herdeiro da Cabral Alimentação Industrial e recém-nomeado subprefeito da Vila Mariana. Um homem que nunca sentiu o cheiro de um cortiço, mas que agora mandava no nosso destino. Renan entrou na cozinha como se estivesse entrando num curral. Não deu bom dia, não tirou os óculos escuros. O cheiro de perfume importado dele cortou o aroma de milho da canjica como uma faca cega. Quem é a responsável por este setor? A voz dele era seca, sem um pingo de humanidade. Eulália limpou as mãos no avental, ajeitou o coque e se aproximou com a calma de quem já enfrentou coisa muito pior que um engomado de terno. Bom dia, doutor.
Sou Eulália Souza, merendeira graduada. Em que posso ajudar? Disse ela, estendendo a mão calejada. Renan olhou para a mão dela como se fosse um objeto sujo. Não a apertou. Cruzou os braços e olhou para as prateleiras com um desprezo que fez o meu sangue ferver lá na banca de pipoca. Graduada, sei. Escutem bem, ele se virou para os fiscais. Quero uma auditoria completa. Quero cada grão de feijão contabilizado. Quero os livros de saída dos últimos 5 anos. Se faltar 1 mililitro de óleo, eu quero saber. Eulália sentiu um frio na espinha que nem o calor do fogão industrial conseguia espantar. Doutor, se o senhor quer transparência, o senhor veio ao lugar certo. Aqui se cozinha com amor e honestidade há 28 anos. Renan deu um passo à frente, diminuindo a distância, tentando intimidar aquela mulher de 1,60 m. Amor não fecha balanço, dona Eulália. Inventário sim. Verifiquem tudo. Agora. Ele saiu sem olhar para trás. Eulália voltou para a canjica, mas a concha tremia na mão dela. Ela me contou isso naquela tarde, enquanto esperava o ônibus. Seu antenor, o vento mudou. Aquele homem não veio atrás de irregularidade. Ele veio atrás de sangue. Eu sinto o cheiro da maldade de longe. O que a Eulália não sabia, e o que o povo de Heliópolis demorou a descobrir, é que a fome é um negócio lucrativo para gente como os Magalhães. Poucos dias depois, num escritório luxuoso na Faria Lima, entre taças de cristal e garrafas de champanhe que custam 3 meses de salário de uma merendeira, o plano foi traçado. Renan estava sentado com o tio, Pedro Augusto, dono da maior empresa de merenda terceirizada do estado. Tio, eu tenho 87 escolas na mão. Mas o problema são essas merendeiras antigas. Elas são donas da cozinha, fiscalizam a qualidade, reclamam da comida congelada. São um estorvo para o nosso contrato de 300 milhões. Pedro Augusto sorriu, aquele sorriso de quem vê o lucro acima da vida. E como você pretende tirá-las, Renan? Elas têm estabilidade. Não se você criminalizar uma delas, tio. A gente precisa de um exemplo. Uma mártir ao contrário. Escolhi a tal da Eulália Souza. Ela é a santa de Heliópolis. Se eu provar que ela rouba comida da prefeitura para dar para os vizinhos, as outras 86 vão pedir aposentadoria no dia seguinte, com medo do mesmo destino. Aí a Alimentação Escolar Brasil S.A. entra com a comida congelada e o lucro limpo. Eles brindaram minha filha. Brindaram a destruição de uma vida. A auditoria achou o que procurava. Ou melhor, achou a bondade da Eulália e a batizou de crime. Desde 2008, Eulália levava as sobras da semana, o que ia para o lixo na segunda-feira porque a lei proibia guardar por mais de 48 horas, para 47 famílias famintas da Rua dos Lírios. Ela fazia isso com a permissão verbal das diretoras antigas. Era comida que ia ser jogada fora, Mas para o doutor Renan, isso era furto qualificado. Em março, a citação chegou. Furto qualificado de verba pública. 67 mil reais em prejuízo acumulado. Eulália foi suspensa. Sem salário. Sem chão. Ela chegou em casa naquela tarde e sentou na cadeira de balanço. O quintal estava silencioso, e o pé de couve parecia murcho. Ela sussurrou para o céu: Senhor, eu só dividi o pão que ia ser jogado aos cães. Por que a lei dos homens é tão cega para a fome e tão lúcida para o ódio? Mas sabe o que mais me dói, É que Eulália começou a sangrar. Um sangramento estranho, uma dor que vinha do fundo do ventre. Ela foi ao médico no Hospital Heliópolis e o diagnóstico foi um soco no estômago. Câncer no útero. Estava começando, mas era agressivo. E ela, com a alma ferida pelo processo e o corpo doente, tomou uma decisão de mãe leoa. Ela não chamou as meninas. Daniela ligou de São Paulo, Aline de Brasília, Bianca do plantão. E Eulália, com o telefone na mão e a voz embargada, mentia com uma doçura que me fazia chorar. Oi, minha doutora. Não, está tudo bem aqui. A escola está em reforma, estou tirando uns dias de folga. Não precisa vir não, Foca no seu trabalho, no seu hospital. A mãe está ótima, acabei de fazer um bolo de cenoura.
Quando ela desligava, ela desabava. Eu a vi na minha banca, comendo um saquinho de pipoca que ela mal conseguia mastigar. Dona Eulália, por que a senhora não conta para as doutoras? Elas são advogadas, são médicas. Elas resolvem isso num estalo. Eu implorei. Ela me olhou com olhos que pareciam poços de sabedoria e dor. Seu Antenor, escuta bem. Mãe não chama filha para carregar fardo. Mãe é porto, não é peso. Elas lutaram tanto para sair desse barro, para ter um nome respeitado. Se eu conto que estou sendo processada por roubo, o nome delas se suja comigo. Eu aguento. Se Deus me deu essas filhas, Ele me dá força para enfrentar o juiz e a doença sozinha. Se for para eu ir para a cadeia, eu vou com a consciência limpa de quem nunca deixou uma barriga roncar. Aquela mulher, sou. Aquela mulher era um gigante. Ela começou a separar as coisas para a cadeia. Uma muda de roupa, a Bíblia velha, o terço de madeira. Ela não tinha medo da grade. Ela tinha medo de que a sombra da injustiça tocasse o brilho das filhas. Outubro de 2024. A audiência final foi marcada para 22 de novembro. O Ministério Público, alimentado pelas mentiras de Renan, estava pedindo 10 anos. Eulália ia sem advogado, porque a defensoria estava um caos e ela não quis contratar ninguém para não levantar suspeitas para as filhas. Ela estava pronta para o sacrifício final. Ela via a tempestade chegar e, em vez de fugir, ela fechou as janelas da alma e se preparou para o impacto. Mas o que a Eulália não sabia, é que Heliópolis não dorme. E que as sementes que ela plantou por 28 anos tinham raízes tão profundas que nenhum asfalto de terno ia conseguir arrancar. Tá doendo tá doendo em mim também. Aquela mulher santa preparando muda de roupa para cadeia, com câncer começando sem chamar as filhas. Mas escuta, velha, aqui, minha filha, Deus escreve certo em linha torta. Eulália não ia para cadeia. Eulália ia entrar para a história. Mas para isso acontecer, alguém tinha que descobrir. E foi eu, Foi o velho pipoqueiro de Heliópolis que abriu o Diário de São Paulo numa terça-feira de novembro. Pega o lenço, pega um cafezinho. A parte 5 é onde o vento vira. Vamos lá, 12 de novembro de 2024. O sol em Heliópolis naquela terça-feira nasceu com uma cor de ferrugem, como se o céu soubesse que a justiça dos homens estava prestes a enferrujar de vez. Eu, Antenor, estava na minha banca de pipoca, sentindo o cheiro do óleo esquentando, mas meu pensamento estava longe. Sabe quando o peito da gente aperta sem explicação? Pois é. Abri o Diário de São Paulo e lá estava, na página 8, entre um anúncio de pneu e uma nota de falecimento, merendeira de Heliópolis vai a julgamento. Li o nome, Eulália Souza Vasconcelos. Subtração de R$67 mil em alimentos. Minha filha, o mundo parou de girar por um segundo. Eu conheci aquela mulher há 26 anos. Vi ela dividir o próprio fôlego para não deixar uma criança desmaiar de fome, e agora o jornal chamava aquilo de subtração. Fechei a banca, as mãos tremendo, e caminhei até a Rua das Acácias. Bento, o portão de ferro rangeu como se estivesse chorando. Eulália abriu a porta vestida com o seu vestido azul marinho, o mesmo que usou para ver as filhas se formarem. Ela estava magra, magra de dar dó. Os olhos, que sempre foram faróis de doçura, estavam fundos, cercados por uma sombra de cansaço e dor que ela tentava esconder com um sorriso fraco. Entra, seu Antenor. O café está fresco, disse ela à voz mansa, mas tão fininha que parecia um fio de seda prestes a partir. Sentamos naquela cozinha que já alimentou tanta gente. Ela serviu o café nas xícaras de ágata lascadas. Eu joguei o jornal em cima da mesa, o dedo apontando para a notícia. Eulália, o jornal. 10 dias para a audiência final. Por que a senhora está fazendo isso? As meninas não sabem, Por que não ligou para elas? Eulália olhou para o vapor do café, as mãos enrugadas segurando a xícara como se fosse a única coisa sólida no mundo. Seu Antenor, me escuta. Elas são doutoras agora. Elas lutaram tanto para sair desse barro, para serem respeitadas. Se eu ligo dizendo que a mãe delas é acusada de roubo, o mundo vai usar isso para diminuir o brilho delas. Eu prefiro a cela do que ser o barro que suja o sapato de seda das minhas filhas.
Mãe não pesa em filha, só. Mãe aguenta. Eu senti uma raiva misturada com um amor tão grande que perdi o rumo. Olhei para aquela mulher que estava sangrando por dentro, sem salário, comendo pão seco há 3 meses para não pedir um centavo para ninguém, e a teimosia dela me deu coragem. Pois me perdoe, Eulália, mas a senhora está errada. Mãe que não deixa a filha amar a mãe no dia da tempestade é mãe orgulhosa demais. Santa também precisa de família. Eu vou ligar, sim. Seu Antenor, por favor, não faça isso, ela implorou, mas os olhos dela já diziam que ela não tinha mais forças para lutar contra o destino. Saí dali e no meio da calçada, peguei o meu celular Samsung. Liguei para a Daniela. Quando ela atendeu com voz de quem tinha dormido pouco, eu não fiz rodeios. Daniela, é a sua mãe. Ela vai para o banco dos réus em 10 dias. Sem advogado, sem dinheiro e com o corpo doente. Ela me proibiu de ligar, mas eu não vou deixar a Santa de Heliópolis ser enterrada viva por esses engomados de terno. O silêncio do outro lado da linha durou 7 segundos, mas pareceu uma eternidade. Obrigada, seu Antenor. O senhor fez o certo. Agora deixa com a gente. A semente que ela plantou vai virar floresta hoje mesmo. Minha filha, o que aconteceu depois foi como um levante de exército. Daniela ligou para Aline ligou para Bianca. Bianca chamou a Carla. No sábado 16 de novembro, as 4 se reuniram no apartamento da Aline. Elas não choraram. Elas não se desesperaram. Elas agiram como as profissionais que a Eulália formou com cada conchada de mingau. Aline, a defensora pública, bateu com a mão na mesa. Ele acha que mexeu com uma merendeira solitária que não sabe ler a lei. Pois ele vai descobrir que mexeu com a Defensoria Pública de São Paulo. Eu vou assumir esse caso e vou mostrar que o crime da minha mãe está escrito na lei municipal como um ato de misericórdia autorizado. Bianca, a pediatra, abriu o notebook com os dados do Hospital das Clínicas. Eu vou levantar cada prontuário dos últimos 15 anos. Vou provar para aquele juiz que a subtração de alimentos da minha mãe economizou milhões para o SUS em tratamento de desnutrição. O que ele chama de furto, a medicina chama de saúde pública preventiva. Carla, a assistente social do CRAS, já estava com a lista na mão. Eu vou colher o depoimento de cada uma das 47 famílias. Quero ver quem tem coragem de olhar no olho de uma mãe que viu o filho sobreviver graças ao feijão da dona Eulália e dizer que aquilo foi roubo. Daniela, a repórter, olhou para as irmãs com um brilho perigoso nos olhos. E eu vou atrás do Renan Cabral de Magalhães. Eu vou revirar o lixo dessa subprefeitura. Quero ver se o terno dele é tão limpo quanto ele diz. Se ele quer holofote, ele vai ter, mas vai ser o holofote da primeira página da Folha denunciando a máfia das marmitas congeladas. A investigação das meninas foi um trator, só. Aline descobriu que Renan Cabral tinha montado um esquema para favorecer a empresa do tio. A Alimentação Escolar Brasil S.A., tentando expulsar as merendeiras antigas para enfiar comida congelada de péssima qualidade nas escolas. Lucrando 380 milhões de reais. Bianca conseguiu o apoio de 16 pediatras renomados. Ela cruzou os dados e provou que na região onde Eulália distribuía as sobras, a desnutrição caiu 50%. Era um milagre estatístico assinado por uma mulher de avental. Carla ouviu histórias de arrepiar. Dona Sebastiana, uma velhinha de 62 anos, disse para o gravador: aquele moço de terno diz que a Eulália roubou? Pois diga a ele que ela roubou a morte do meu neto, porque em 2012 nós não tínhamos nada, e o pote dela foi o que manteve o menino vivo. E a Daniela, a Daniela foi mestre. Ela descobriu que a empresa da família Magalhães tinha sido aberta 2 meses antes da posse do Renan. Descobriu as contas laranjas e a conexão com o subprefeito. A matéria estava pronta. O título era um soco: a fome como negócio, o esquema que persegue a Santa de Heliópolis. Enquanto isso, na Rua das Acácias, Eulália definhava. Ela sentia a dor do câncer apertando o ventre, mas o que mais doía era o silêncio da casa. Ela olhava para o terço e rezava: Senhor, que elas não saibam, que elas continuem sendo doutoras. Eu aguento o peso por elas. Ela não sabia que,
Enquanto ela rezava, as 4 filhas estavam debruçadas sobre papéis, digitando petições, colhendo assinaturas e preparando a maior defesa que aquele tribunal de justiça já tinha visto. Elas não estavam lutando por uma merendeira, elas estavam lutando pela raiz que deu a vida a elas. Na noite de 21 de novembro, véspera do julgamento, a matéria da Folha de São Paulo saiu na edição online. O Brasil inteiro parou para ler sobre a merendeira que foi processada por salvar vidas. O nome de Renan Cabral de Magalhães virou sinônimo de vilania. Eulália não viu a notícia. Ela não tinha internet, não tinha força. Ela só separou o seu vestido azul, lustrou o sapato conga e esperou o amanhecer, pronta para aceitar a sentença de um mundo que ela achava que a tinha esquecido. Você acha que a história já acabou? Não, só falta o melhor. A audiência ainda nem aconteceu. E quando aconteceu, na sexta-feira de 22 de novembro de 2024, eu te juro, minha filha, eu chorei na última fileira do salão por 2 minutos seguidos. Pega o lenço. Pega o terço. Pega um pão de queijo se tiver. A parte 6 é o coração inteiro dessa história. Vamos lá com calma. Devagar. Sexta-feira, 22 de novembro de 2024. Minha filha. O centro de São Paulo acorda com um barulho que parece um trovão constante, mas naquela manhã, diante do Fórum João Mendes Júnior, o ar estava carregado de uma eletricidade diferente. Dona Eulália saiu de Heliópolis às 7 da manhã. Ela vestiu seu uniforme de guerra, o vestido azul marinho das formaturas, a bolsa de palha e o sapato preto lustrado com tanto esmero que refletia a luz pálida do sol paulistano. Nas mãos, o terço de madeira, embaixo do braço, a Bíblia velha. Ela não chorou no ônibus. Eulália aprendeu que na rua a gente sustenta o queixo, só. O choro a gente guarda para o pé do oratório ou para o fundo da cozinha. O que ela não sabia enquanto olhava pela janela do circular é que o mundo já tinha começado a girar ao contrário para o Dr. Renan Cabral. A reportagem da Daniela tinha explodido nas redes sociais. A manchete da Folha, subprefeito planeja privatizar merenda para favorecer empresa da família, era o assunto de todas as rodas de café. O Ministério Público já tinha passado a noite expedindo mandados, mas a Eulália... A Eulália só pensava em dizer a verdade para a juíza e aceitar o que Deus mandasse. Ela entrou na sala 254, no segundo andar. Sentou-se no banco dos réus, ladeada pelo vazio. Eu estava lá, na última fileira, com o coração na boca. Quando ela me viu, deu aquele sorrisinho triste. Seu antenor, o senhor devia estar vendendo sua pipoca. Não quero que perca o dia por causa de uma velha processada. Eulália, eu respondi baixinho, minha banca hoje está em greve de silêncio. Eu vim ver a justiça de Deus passar por essa porta. Às 9 em ponto, a juíza Helena Bandeira de Melo entrou. Uma mulher de 62 anos, com um olhar que parecia ler a alma através do papel. Ela olhou para Eulália e perguntou com um tom de quem estranha a solidão, Senhora Eulália Souza Vasconcelos. A senhora compareceu sem defesa técnica? Cadê o seu advogado? Eulália levantou-se devagar, sentindo o aperto do sapato e o aperto no peito. Excelência, eu vim sozinha. A defensoria não pôde me atender e eu não quis ser peso para ninguém. Eu só trouxe a minha verdade e a minha Bíblia. Para mim é o suficiente. Foi nesse exato momento, minha filha, que o som da porta de madeira pesada ecoou pelo salão. Pausa. Eu virei a cabeça e vi o exército de Eulália entrar. Ali à frente, de terno preto e pasta de couro. Bianca, com o jaleco branco dobrado no braço e uma pilha de prontuários. Carla, com uma pasta cheia de depoimentos. E Daniela, com o jornal do dia debaixo do braço. Elas caminharam pelo corredor central com uma autoridade que fez o promotor engasgar com o próprio café. Quando Eulália viu as 4, o queixo dela tremeu. Aquela mulher que aguentou a fome, o câncer escondido e a humilhação sozinha, desabou. Ela chorou um choro de alívio, de mãe que descobre que não precisa mais carregar o mundo nas costas. Aline aproximou-se da mesa da juíza com o olhar de quem vai buscar uma vida de volta.
Excelência, com licença, a voz de Aline cortou o salão como uma navalha. Eu sou Aline Cardoso Souza, defensora pública. Represento a ré nesta audiência. E peço vênia para apresentar a defesa que o Estado e a ganância tentaram calar. A juíza Helena, com um brilho de admiração nos olhos, assentiu. Prossiga, doutora. Aline não perdeu tempo. Ela abriu os extratos bancários de Eulália e os jogou sobre a mesa. O Ministério Público fala em subtração de R$67 mil. Olhem para estes extratos. O saldo médio de Eulália Souza nos últimos 15 anos é de R$43. Uma mulher que subtrai fortunas não tem o saldo de um bilhete único. Ela gastou cada centavo comprando potes de plástico para distribuir o que a prefeitura jogaria no lixo. Ela não roubou comida, Excelência. Ela comprou dignidade para Heliópolis com o próprio suor. Em seguida, Bianca, a pediatra, levantou-se com a autoridade da ciência. Eu trago aqui, Excelência, um laudo assinado por 16 pediatras do Hospital das Clínicas. Os dados mostram que na área onde minha mãe distribuía as sobras, a desnutrição infantil caiu 52% em 15 anos. O que o Sr. Renan Cabral chama de furto, a Organização Mundial da Saúde chama de salvação de vidas. A senhora Eulália poupou ao Estado milhões de reais em internações e remédios. Ela fez o trabalho que a subprefeitura negligenciou. O promotor tentou balbuciar algo, mas Carla, a assistente social, levantou-se com a força de 43 depoimentos. Eu tenho aqui as vozes das famílias, Excelência. Dona Sebastiana diz que o filho só sobreviveu em 2012 por causa do pote de sábado. Dona Francisca diz que a Eulália é a mãe das crianças que o sistema abandonou. São 43 histórias de sobrevivência. Quem aqui vai ter a coragem de dizer para essas mães que a merenda delas era um crime? Por fim, Daniela colocou o jornal sobre a mesa. E para encerrar, Excelência, a reportagem que comprova que esta acusação foi fabricada para abrir espaço para a Alimentação Escolar Brasil S.A., empresa da família do subprefeito. Ele queria a cabeça da minha mãe para lucrar 380 milhões em contratos de comida congelada. Isso não é um julgamento, é uma tentativa de assassinato de reputação. A juíza Helena pediu 30 minutos. O salão estava em silêncio absoluto. Renan Cabral, que estava sentado na plateia com um riso cínico, começou a suar. Ele tentou sair de fininho, mas 2 agentes do Ministério Público já o esperavam no corredor. Quando a juíza voltou, a voz dela estava embargada, mas a sentença foi um trovão, absolvição plena. Eulália Souza Vasconcelos é inocente de todas as acusações. Determino a reintegração imediata, o pagamento de danos morais e a abertura de inquérito criminal contra Renan Cabral por fraude e improbidade. O tribunal pede desculpas à senhora Dona Eulália. Houve uma explosão de alegria que Heliópolis nunca viu igual. As 4 filhas pularam sobre a mãe, formando um abraço que parecia uma muralha de proteção. Naquela tarde, a justiça não foi apenas escrita num papel, ela foi sentida na pele. Mas o mais bonito veio depois. As meninas descobriram sobre o sangramento. Bianca, a médica, não deixou a mãe fugir. Mãe, agora é a nossa vez. A senhora cuidou de 1.200 meninos, mas agora a senhora vai deixar a gente cuidar de você. Vamos para o hospital agora. O câncer foi pego no começo, graças à insistência delas. Durante o tratamento, a casa da Rua das Acácias nunca esteve tão cheia. Aline trabalhava nos processos sentada no pé da cama da mãe. Daniela escrevia suas matérias na mesa da cozinha. Carla organizava os remédios, e Bianca vigiava cada batimento do coração da Eulália. Elas aprenderam que ser doutora não valia nada se não pudessem ser filhas presentes. No dia 12 de dezembro, a Câmara Municipal aprovou a Lei Dona Eulália Souza. Agora, a distribuição de excedentes é direito, e as merendeiras são protegidas por lei. Para comemorar, em 7 de janeiro de 2025, fizemos um banquete naquela mesa de madeira de Heliópolis. Tinha feijoada, tinha arroz soltinho e tinha 7 cadeiras desiguais ocupadas. Eulália estava na cabeceira, mais pálida por causa do tratamento, mas com um brilho nos olhos que parecia uma estrela guia. Ela levantou o copo de guaraná e olhou para as 4 mulheres que ela criou com tanto sacrifício.
Eu pensei que estava dividindo marmita para matar a fome de vocês. Mas no fim, foi Deus quem dividiu a vida comigo através de vocês. Eu sou a mulher mais rica do mundo, só. Saúde! Daniela pegou a mão calejada da mãe e a beijou diante de todos. A senhora plantou semente de carvalho no asfalto, mãe. Agora, ninguém mais corta a nossa árvore. Eu, Antenor, olhei para aquela cena e entendi. A vida é igual pipoca, só. Precisa de fogo, precisa de pressão e às vezes, precisa de muito tempo de panela fechada. Mas quando estoura, vira essa flor branca e linda que alimenta a alma de quem acredita no bem. Eulália Souza, a merendeira de Heliópolis, não é mais apenas um nome numa lei. Ela é o porto seguro de 4 doutoras e a prova de que, no fim das contas, a marmita dividida é o único banquete que realmente satisfaz a fome de Deus. Encerramento do narrador, seu Antenor. Bom, minha filha, o sol está se pondo aqui em Heliópolis e eu preciso fechar minha banca. A história da Eulália me ensinou que a gente nunca deve desprezar o pouco que tem para oferecer. Um prato de feijão, um par de sapatos de feira, um colchonete na sala. Nas mãos certas, isso vira o alicerce de um império de justiça. A corrente que a Eulália começou não parou mais. As filhas dela agora cuidam de outras Alines e Biancas por toda a cidade. Antes de eu ir, me diz uma coisa. Você tem aí na sua vida uma Eulália que dividiu o pão com você quando o mundo estava frio? Ou talvez você seja a pessoa que está mexendo o panelão no silêncio, sem saber que está criando gigantes? Conta para mim. Eu quero saber quem são as merendeiras da sua vida. Bebe o resto do seu café. Amanhã tem mais pipoca e mais história. Que Deus te acompanhe, sou.